Aqui não dá para ler, não vou consertar isso agora, mas isso aqui está escrito aqui que é a relação da fisiologia da dor com outras disciplinas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês vão ver, como eu acabei de falar, a dor em várias outras patologias, como farmacologia, patologia e imunologia. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você fizer um corte, várias coisas que são liberadas pela lesão tecidual, você tem prostaglandina, serotonina, vocês vão cansar de ver isso em farmaco, em imuno, certo? Em patologia. Olha só que legal. Se prostaglandina causa hiperalgesia, se a prostaglandina favorece a sensação de dor, os caras pensaram uma coisa interessante, né? Se a gente inibir a prostaglandina, não é a única, mas se a gente inibir a prostaglandina de algum jeito, a gente talvez diminua a dor. E aí, o que eles resolveram fazer? Olha só, a prostaglandina causa hiperalgesia. Então, na verdade, ela causa porque ela bloqueia, não dá para ver aqui, mas ela bloqueia uma enzima, que é a ciclooxigenase, que favorece a produção de prostaglandina. Então, esse slide aqui, desculpa, está totalmente fora desse quadro. Na verdade, o que a aspirina faz? A aspirina, ela é uma droga que inibe uma enzima que catalisa uma reação levando à produção de prostaglandina. Então, ela contribui para diminuir o que? A dor. Então, essa invenção que eu falei, na verdade, foi feita no século XIX. A aspirina é do século XIX, né? No meio do século XX, ou talvez no início do século XX, eu acho que é século XIX. Então, hoje a gente entende por que a aspirina funciona. E do mesmo jeito que, para entender a função da aspirina, qualquer anti-inflamatório que vocês tomam, o dentista, o dia a dia de vocês vai ser receitar anti-inflamatório. Se tem duas coisas que vocês vão receitar e prescrever para os pacientes de vocês, com frequência, que precisa conhecer com grande propriedade, são anti-inflamatórios e antibióticos, certo? Sem pensar em outras coisas. Isso é a essência da prescrição odontológica, certo? E hoje eu falei para os meus alunos do diurno que para entender muita coisa da clínica até, você precisa entender a biofísica, né? Só que eu não falei para eles porque eu sou prometido, eu só vou falar para eles em fisiologia oral, que vai ser depois. Mas vocês chegaram já em fisiologia oral, então hoje eu vou dizer para vocês por que entender potencial de ação no nervo é básico, é fundamental para entender coisas relacionadas à clínica. Olha só que legal. Olha, está no slide e está na lousa. Para entender o potencial de ação, vocês têm que lembrar que você tem uma despolarização que caminha no nervo. Porque conforme você tem um potencial de ação acontecendo aqui, lembra que a célula é negativa dentro, positiva fora. No potencial de ação, você tem uma inversão disso. Isso gera correntes que abrem canais de sódio e voltagem independentes. E aí o potencial de ação abre canais do vizinho, daí o vizinho tem o potencial de ação, abre canal no vizinho, abre canal e assim por diante, o potencial de ação se propaga. Legal. Basicamente por abertura de canais de sódio e voltagem independentes. Isso faz a propagação do impulso nervoso. Um exemplo que eu dei hoje de tarde, sempre é, por que isso é importante? Por que precisa ter uma coisa que se propaga sem atenuar? Porque se a girafinha resolve mexer a patinha traseira dela, tem que sair um neurôniozinho lá que está, um neurônio piramidal lá no córtex motor dela, tem que disparar um potencial de ação, que vai caminhar por esse axônio, que vai descer todo o pescocinho da girafa, todo o lombinho da girafa, para chegar lá na medula lombosacral dela, fazer sinapse com outro neurônio, para agora descer lá para a patinha dela. Agora você imagina, desde a cabeça dela até a pata traseira, são só 2 neurônios. E agora imagina quantos metros tem nesse caminho. Então tem que ser um sinal que caminha sem se atenuar. E quem faz isso é o potencial de ação. Ou o contrário, ela pisa em alguma coisa que machuca a patinha dela, nunca ela vai sentir essa dor. Aí é a mesma coisa, são 2 neurônios só, neurônio de primeira ordem, medula espinal, tálamo, aí são 3 neurônios. Então 2 neurônios para fazer um movimento, 2 neurônios pelo menos, e 3 neurônios para ter uma sensação dolorosa. Então, em vários metros. Isso é potencial de ação. Mas se isso depende de canal de sódio e voltagem independente, que bosta é essa, hein? Está muito ruim isso. Mas olha só. O que nós temos aqui? Deixa eu ver se está muito ruim isso. Agora travou de vez. Tá. Tá.
O slide foi pro saco. Olha só que legal. Vou falar. Não vai ter a figurinha. Depois eu tento trazer uma figurinha melhor na próxima aula. Canal de sódio. Vocês sabem, canal de sódio na membrana. Tudo bem? O gráfico da biofísica. Legal. O sódio entra na célula e essa entrada de sódio é fundamental para ver o potencial de ação. Olha que bacana. Quando você dá um anestésico, um tubete lá de lidocaína, você está infiltrando na gengiva do seu paciente, isso está indo no interstício. Esse anestésico está entrando aonde? Está entrando no neurônio? Você está injetando isso no neurônio? Não. Você está injetando isso no interstício. Só que, olha, por razões que eu não vou saber responder, uma questão molecular, que vocês podem perguntar para o professor de farmacologia, o bloqueio da lidocaína, o canal de sódio, como que a lidocaína bloqueia e faz anestesia? Porque ele bloqueia canais de sódio. E bloqueando canais de sódio na axônia, aqueles canais de sódio não vão se abrir. Eles podem se abrir, mas eles estão entupidos, literalmente, pela molécula de anestésico. Então, não é que quando você passar o bisturi na gengiva do seu paciente, vai sim ativar receptor de dor, nosso receptor. Vai produzir potenciais de ação, sim, que vão começar a subir pela axônia. Só que quando esse potencial de ação chegar lá, no local que você deu anestésico, ali o canal de sódio vai estar o quê? Bloqueado. E aí o canal potencial de ação não vai gerar, ele não consegue pular aquele... É como um estopim, né? Imagina um estopim que você põe fogo numa ponta e quer detonar a bomba do outro. Mas se você chegar aqui no meio do pavio, né, e jogar, não precisa cortar, você joga água, né, 5 centímetros ali, você molha. Né? Quando a chama chegar naquela região molhada, o que acontece? Ela não consegue esquentar a outra ponta. Se for muito estreito, se você só molhar um pouquinho, pode ser que quando a chama chegue ali, o calor da chama seja suficiente para fazer o quê? Incendiar a ponta que está depois do molhado. E por isso que também não pode ser muito estreito. Por isso que o bloqueio anestésico tem que ter uma certa, né, você vai fazer um bloqueio na infiltração ali. Então, a analogia é essa. Só que não perguntem para mim por quê, olha só que legal. Esse bloqueio do canal de sódio não é feito na boca do canal que está para fora. É feito na boca do canal que está dentro da membrana. Então, olha só que coisa. Para que o anestésico funcione, ele exerça esse bloqueio, ele tem que fazer o quê? Atravessar a membrana celular, entrar dentro do axônio e aí ele bloqueia o canal pela face interna. Que era o que eu ia tentar mostrar aqui nessa figura. Ou seja, está muito distorcido isso, mas isso aqui é a membrana, isso daqui é um canal, aqui é um canal de sódio. Se o anestésico local, imagina que se eu aqui minha mão é o anestésico local, seria possível ele bloquear aqui. Mas ele não bloqueia aqui, ele bloqueia por aqui. Então o anestésico que você deu, se infiltrou, ele tem que atravessar a membrana para bloquear o canal. Esse bloqueio é reversível. Ele fica aqui durante alguns minutos ou horas e depois ele cai fora e é metabolizado. Por isso que a anestesia é reversível. Qual é a consequência clínica desse dado, vamos chamar fisiológico farmacológico? Qual é a consequência clínica de você ter esse bloqueio não pela face interna, perdão, não pela face externa do canal, mas pela face interna? Alguém saberia comentar isso? Se o cara chegar, o paciente, no consultório de vocês, com aquela boca inflamada, eu pergunto, isso vai facilitar a anestesia pegar ou vai dificultar? Isso vocês sabem já da intuição ou da experiência de vocês. É mais difícil você anestesiar um ambiente que esteja inflamado, que esteja com edema. E não é só porque dilui o anestésico. Olha que bonito. Agora a biofísica, certo? Quem vai me contar são vocês, não eu. A membrana. Qual é a principal componente da membrana em termos estruturais? O que compõe a membrana? A membrana é o que, essencialmente? Fósforo lipídico. Tirando o fósforo, que são coisas, ela é majoritariamente o que? Um líquido, certo? Uma gordura. Se ela é uma gordura, ela é polar ou apolar? Ela é apolar. Se ela é apolar, coisas que atravessam a membrana com facilidade são coisas polares ou apolares?
Apolares. Coisas carregadas são polares ou apolares? Coisas carregadas são, por natureza, muito polares. Então, coisas carregadas atravessam a membrana? Tanto é que a gente sabe que sódio, potássio e íons precisam do quê para atravessar a membrana? Canal. Quando você dá uma injeção de lidocaína, é um sal. Em geral, pode ser um sal sódico, certo? Ou é um sal. O anestésico, a natureza química do anestésico é um sal. Quando você joga esse sal orgânico na água, no interstício à água, quando você injeta, naturalmente esse sal faz o quê? Qualquer sal faz o quê? Se dissocia. Não é só de se dissolver. Dissolver é... O açúcar se dissolve na água quando você faz água com açúcar. Mas o açúcar não se dissocia. A molécula de sacarose, a sacarose até do caso se dissocia em duas, né? Mas uma glicose, por exemplo, continua sendo glicose, certo? Já o sal, cloreto de sódio, faz o quê? Vira cloreto de sódio. Isso é dissociação. E quando acontece isso, o que eles ficam carregados? O cloreto fica negativo, o sódio fica positivo. Então olha que bonito. Se você injeta um sal anestésico, não todo. O cloreto de sódio, quando você joga sal de cozinha na água, a dissociação é quase inteira. O anestésico local, como ele é um sal orgânico, essa dissociação não é total. Ele fica num estado de equilíbrio. Parte fica molecular em equilíbrio com uma parte que está dissociada. Eu pergunto, qual dessas partes vai atravessar a membrana? A molecular ou a dissociada? Molecular. Por quê? Porque a molecular vai ser lipossolúvel, vai ser apolar. A dissociada vai ser íon, vai ter cargas. E essas cargas são, por natureza, polares, elas não se dão bem com a membrana globulosa. Olha que lindo. Num indivíduo normal que você injeta lidocaína, vai ter dissociação. Sim, mas vai ter uma boa parte desse sal que continua molecular, vai penetrar a membrana, vai bloquear o canal por dentro, vai bloquear o nervo. Beleza, você com um tubetinho lá, você consegue fazer o negócio. Se o indivíduo chega com aquela região muito inflamada, o que muda numa região inflamada? Entre várias coisas, muda o pH. Mudando o pH, vai mudar o quê? Esse equilíbrio na dissociação do sal. E a mudança de pH, em geral, é de tal forma que vai gerar o quê? Uma maior dissociação desse sal. Então agora, para a mesma injeção que você fez no indivíduo normal e no indivíduo inflamado, você vai ter agora uma dissociação maior desse sal. Mas se tem uma dissociação maior, vai ter menor proporção do anestésico molecular. E, portanto, vai ter uma concentração efetiva menor disponível para entrar dentro da célula. Por isso que muitas vezes não pega a porra do anestésico. Agora, também você não pode ficar injetando 57 tubetes do cara, por quê? Porque todo anestésico vai ser parcialmente absorvido. E essa absorção, se ela for sistêmica numa grande quantidade, mesmo a lidocaína que bloqueia o nervo, bloqueia o coração. Então, se você injetar um tubete por exemplo, se você injetar uma quantidade grande